Oi, minha gente, tudo bom com vocês? Voltamos aqui pro canal depois de muito tempo sumida e você sabe, né, que agora eu reativei o blog, a gente já vem aqui com eu diria assim, mais formal, aqui é o microfone, então a gente passou por essa reestruturação para cada vez trazer mais conteúdos relevantes para vocês e vocês vão notar uma pitadinha de coisas diferentes do que normalmente a gente trata aqui no canal, tá? Por exemplo, uma coisa que vai mudar bastante aqui, eu vou trazer muito mais bate-papos, dicas para vocês de organização, de aplicativos novos. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, eu dei uma dica muito bacana essa semana sobre a organização com um novo aplicativo que eu estou utilizando. Então, se você não segue, já me segue lá. Vou deixar aqui na descrição os links para a rede social. E aí, hoje eu vim tratar aqui com vocês sobre um assunto bem legal e bem interessante e também que vocês me pedem bastante, que é como eu tô me organizando este ano de 2019, porque eu não fiz um vídeo de organização de 2019, eu só fiz de 2018. Então, eu utilizei Planner, deixei de utilizar Planner, enfim, virou todo um auê, uma bagunça, aí eu vim atualizar vocês de como eu estou me organizando esse ano. Antes da gente começar, então, não esquece de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar, de deixar seu comentário com assuntos que vocês querem também para os próximos vídeos e também de me seguir lá nas redes sociais para vocês sempre estarem por dentro do que está acontecendo, que agora nós estamos nessa pegada mais lifestyle, então vocês vão ficar bem pertinho de mim junto nessa nova rotina que eu estou tendo. Sem mais delongas, então, vamos lá para o vídeo. Então, gente, para começar, qual que é a ferramenta que eu estou usando para me organizar? Eu comecei a me organizar esse ano usando o Google Agenda, que vocês já conhecem, que já sabem que eu utilizo há muito tempo. Mas há alguns dias eu descobri um outro aplicativo, porque eu não sei se é um problema que vocês enfrentam, mas eu enfrento muito eu não gosto de ter muitos lugares para procurar minha organização. Por exemplo, ter 5 caderninhos, aí eu tenho o Evernote, uso o Google Agenda, uso o Google Keep, uso o Google Tarefas, e aí eu uso um monte de coisa, porque depois eu esqueço de atualizar, porque sou uma pessoa um pouco esquecida às vezes. Eu gosto que esteja tudo conciso e dentro do mesmo lugar. Então eu descobri esse aplicativo que eu gostei muito, que se chama Notion. Ele é na verdade, uma ferramenta para você ter um academic planner, né, tecnicamente. Quando eu baixei, eu descobri lá no canal da Mariana's Study Corner. E aí eu gostei bastante dele e eu acabei fazendo algumas alterações para transformar ele para o meu Life Planner. Então eu vou deixar e vou ir colocando aqui os slides e aí eu vou comentando com vocês. Essa aqui é a aba inicial que eu fiz do Life Planner. Então vocês podem ver que tem a main task list, tem a lista da class, que foi uma alteração que eu mesma fiz para adaptar isso para um Life Planner. Ele tem a parte da organization, e aí nós temos aqui os cadernos da minha faculdade, né? Então, segunda-feira, terça, quarta, quinta, a sexta e também a educação à distância. E por último, então, um projeto, né? Para você planejar os seus projetos. Eu vou abrir aba por aba para vocês irem olhando, tá? Começando pela main text list, ela é para ser, na verdade, a lista de coisas que você tem para fazer geral, né? Então, aqui eu acabo utilizando somente as coisas que são para faculdade, porque eu consigo separar o que é da faculdade também do que é da empresa. E daí como é que funciona? É igual como se você utilizasse o Trello, por exemplo. Já tem um vídeo aqui no Trello, eu vou deixar nos cards para vocês olharem se vocês quiserem. Mas ele é muito similar, por quê? Por causa que você divide em coisas para fazer, coisas que você está fazendo e coisas que você já fez. Então eu deixo todas as atividades que eu tenho para fazer da faculdade do inglês. Já na segunda binha, né, da class, tem as coisas dos meus clientes, então são atividades que eu tenho para fazer de cada um dos clientes que eu utilizo da mesma forma que aquela outra lista, né? Só que ela é uma lista separada. Por que é uma lista separada? Porque fica mais fácil de eu conseguir visualizar o que é de cada uma das áreas, né? Então a mesma coisa para fazer o que eu estou fazendo e o que eu já terminei. Na parte de organization, vocês podem ver que tem diversas subcategorias, né? Tem a parte do calendário, tem a parte da agência semanal, tem a parte de testes, tem a parte de grade, tem a questão mesmo da agenda. Então, para abrir, né, basicamente para vocês, a parte do calendário é onde eu estou usando para deixar algumas coisas mais de longo prazo, né? Que às vezes eu preciso colocar
uma data, enfim, que eu não consigo anotar diretamente em um no planner semanal, por exemplo. Então, aqui tem todos os dias do ano, e aí eu posso organizando coisas mais de longo prazo. Na parte da agenda semanal, nós temos bem um planner, né? Então, tem aqui cada dia da semana e você pode separar o que você já fez do que você não fez. Então, eu acabo utilizando muito ele por causa que a minha ideia é que eu possa toda semana estar atualizando as coisas da semana que vem. E aí, tem a parte que pra mim é uma das minhas favoritas, por causa que eu sou uma pessoa bem esquecida, enquanto eu foco numa coisa eu acabo não conseguindo focar em outra, então se eu foco na empresa eu acabo esquecendo dos testes, das provas da faculdade. Então essa parte aqui facilitou bastante, porque ele organiza de forma da data mais recente para mais tarde. E isso é muito legal porque isso faz automático. Então, se você descer lá embaixo e adicionar uma nova, ele já vai subir para a ordem, né, de qual data está mais perto. Aí você pode colocar a data, qual que é a classe referente àquela prova, aquele trabalho, o nome, e também você pode adicionar algum anexo se você quiser. Depois, então, vem a parte da grade curricular. Basicamente, essa eu não cheguei a atualizar ela ainda, eu quero sentar e conseguir organizar, mas você pode ir colocando para cada uma das aulas quais são as coisas que você tem para fazer. Enquanto lá você organiza a questão de entregas, conforme a data mais recente, aqui você organiza atividades, alguma coisa que você tem que escrever para cada uma das matérias, né? E por último, nós temos a parte da agenda, que eu acredito que principalmente para quem tem bastante aula até durante o dia é bem legal. E você também pode usar ela para organizar, por exemplo, seus horários de estudo. Então, quando que você vai estudar para cada uma das classes, que eu não cheguei a atualizar ela ainda também. Voltando para o inicial, então, depois disso nós temos os cadernos. Todos eles seguem o mesmo modelo, porém eu não cheguei a atualizar, também não cheguei a atualizar. Mas eles seguem o mesmo modelo. Por exemplo, eu vou abrir aqui o que eu denominei de segunda-feira. Aqui tem a parte onde você pode criar subcategorias dentro do seu caderno, mas basicamente você tem um resumo de tudo. Você pode colocar o nome do professor, o e-mail do professor, você pode colocar a questão da descrição do curso, as leituras que você tem para fazer, né, dos livros que são necessários. Aí tem a parte também que você pode, dentro dessa matéria mesmo, colocar as coisas que você tem para fazer. Então ele fica bem um resumão de toda a sua matéria. Aqui na parte de página tem a parte onde você pode tirar as notas da aula, né? Que é a parte que eu quero começar a utilizar. Eu quero passar as anotações para cá, para deixar tudo dentro desse sistema. Ele tem eu não comentei, mas ele tem até um certo meio que você pode utilizar ele gratuito, mas depois você tem que pagar. Ele é em dólar, ele dá mais ou menos uns R$ 20 por mês. É um valor salgadinho, mas como eu já estava pagando outros programas, por exemplo, o Evernote, para mim utilizar, ele acaba ficando num valor mais ou menos similar. Então, eu só fiz essa troca. E aí eu quero colocar todas as anotações de sala aqui também, porque daí eu tenho tudo dentro do mesmo sistema, eu não preciso sair dele. Nos demais, todos os outros cadernos são iguais, mas uma coisa bem interessante para mim que agora estou começando o meu TCC, e até se vocês quiserem que eu faça uma série de vídeos explicando como eu tô começando o meu TCC, fica de olho e deixa nos comentários, porque eu quero trazer isso pra cá, pra montar junto com você, se você também tá começando o seu TCC. A parte de projeto aqui, planejamento de projeto, você pode fazer uma timeline de como está o teu projeto. Então, por exemplo, capítulo 1, a parte do resumo, metodologia, o projeto do TCC, enfim. Você pode criar esse plano de projeto e é bem legal que você vai gerenciando. Se você já fez o capítulo 1, se você já fez o capítulo 2, o que falta cada um deles. E também você pode ir tirando notas e colocando datas de entrega, o que é bem legal. Esse sistema ele vem com vários templates para você utilizar, então você pode ir navegando nele e procurando os templates legais, que tem assim, para marcar reunião, para tudo que vocês imaginarem. E ele tem, como eu disse, ele tem uma certa coisa que até um momento ele paga, mas depois ele é gratuito. E esse programa é muito legal, eu gostei muito dele, porque ele é muito conciso e fica tudo dentro do mesmo lugar. E ele tem vários templates para você utilizar, então, para você marcar reunião, para você gerenciar reuniões, enfim, ele tem vários modelos que você já pode sair utilizando e você também pode criar alguns diferentes.
A minha organização esse ano tem sido 98% digital, porque eu levo o computador e o celular para todos os lugares, e coworkings, e para a faculdade. Então, facilita muito mais. Porém, eu tenho decidido que eu também quero iniciar um bullet journal. Só que, como vocês sabem, eu não sou uma pessoa muito criativa e que consegue fazer lettering e um monte de coisas. Então, eu adotei a metodologia do bullet journal raiz. Não que eu não gosto do bullet journal Nutella, eu até gostaria de conseguir fazer, mas eu não consigo. Então, eu tenho o meu caderno A5, do meu caderno inteligente, que eu já fiz uma review aqui no canal, vocês podem olhar. E aí eu quero utilizar eles com as folhas lisa para conseguir fazer, na verdade, 3 divisões neste caderno inteligente que eu não fiz ainda. A primeira, eu quero ter uma questão mesmo de agenda semanal. Então, que nem eu tenho aqui na parte do sistema, tava tudo bem perdido. Igual eu tenho na parte do sistema, mas eu quero conseguir fazer a to-do list e tudo mais, planejamento semanal, no caderno também. A segunda parte eu quero deixar mais para uma questão de diário mesmo, de fazer um journal sobre o dia, porque eu li muitos estudos que dizem que isso assim é muito importante para refrescar a mente, para entrar em contato consigo mesmo, exercitar a gratidão e tudo mais. Então eu acho que vai ser bem interessante de fazer esse journal. E na terceira divisão, eu quero deixar uma aba para conseguir colocar algumas pautas de reuniões, porque é muito frequente que eu esqueça as pautas das reuniões que eu tenho com cada um dos meus clientes. Então eu quero conseguir ter esse controle pelo journal mesmo, pelo bullet journal mesmo. E aí eu vou utilizar ele. Eu tenho algumas, eu sei que os, né, um mais bacana seria ter as folhas pontilhadas, porque daí não fica torto. Mas, não sei se você sabe, mas eu moro numa cidade bem mais pro interior, então o frete fica bem caro para trazer as folhas. E eu ainda tenho folha branca, então eu vou utilizar as folhas brancas. Mas eu deixei aqui para a parte de trás algumas folhas pautadas, porque talvez na hora da reunião seja mais fácil de eu utilizar a folha pautada do que folha branca. Mas conforme eu vou atualizando o meu bullet, eu vou mostrando para vocês. Além disso, eu gosto muito de pendurar nos murais que eu tenho aqui no meu quarto algumas coisas importantes da semana. Então eu acabo utilizando esse planejamento diário, que foi da minha marca de papelaria que eu tive. Agora, essa marca de papelaria, ela morreu. Mas eu ainda faço bastante material para mim mesmo, né? Eu mando fazer, eu faço a arte, mando fazer para que eu tenha esses planejamentos, porque eu sinto falta de algumas coisas nesses planejamentos das outras lojas. Então eu fiz esse daqui que eu destaco e deixo colado no meu mural, que eu acho bem fácil e visual de conseguir saber o que você tem para fazer no dia. E esse seria o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Vocês também podem deixar as dúvidas que vocês têm sobre o sistema aqui embaixo. E eu não consegui fazer a gravação da tela, então eu fiz em formas de slide, mas eu já estou providenciando isso, que daí fica muito mais dinâmico. Não esqueça também de seguir lá nas redes sociais e também de deixar seu comentário se você gostou, se você não gostou, quais são os conteúdos que você quer ver aqui no blog, ok? Um grande beijo, pessoal, e até o próximo vídeo.